Inclusive, eu quero trazer um pouco mais do noticiário internacional e falar de uma situação que aconteceu na Alemanha. Um homem ficou gravemente ferido. Isso aconteceu nesta sexta-feira. Essas são imagens aí que provavelmente remetam às eleições, né? Não é do que a gente está falando agora. Mas eu quero trazer para vocês que um homem ficou gravemente ferido em Berlim depois de ser atacado a facadas no Memorial do Holocausto, que fica bem no centro da capital alemã, perto da Embaixada dos Estados Unidos. A polícia até fez uma manifestação dizendo que um homem foi gravemente ferido. As equipes de resgate estão atendendo várias pessoas que presenciaram os fatos. Isso foi publicado ali na rede social. É claro que agora haverá uma investigação para saber também qual seria a origem da pessoa que foi atacada e se o ataque teria a ver com algum tipo de pessoa que cultive ainda, né, a memória nazista e etc. Mas quando esse conflito com Israel começou a se ampliar, a situação começou a aumentar, vários ataques como este foram registrados ao redor do mundo, né, Gustavo Segre? Muitos, lamentável, muitos. E parecia como que estava se acalmando. Eu lembro naquela época, quando começou, a quantidade de gente que era contrário a judeus atacando, que isso aparentemente tinha passado. Agora dá a sensação, mas tomara que seja um caso isolado. Para que não sejam cada vez mais casos de antissemitismo, né, Alan Gani? Exatamente. Isso tem que acabar de uma vez por todas. E à época que, quando iniciou o conflito, eu defendi uma posição que não seria a melhor estratégia para Israel uma incursão na faixa de Gaza. Seria tentar eliminar o Hamas, mas sem fazer ataques aéreos, porque isso jogaria a opinião internacional contra Israel e também teria um potencial, infelizmente, de disseminar o antissemitismo, como ocorreu não só na Alemanha, mas lamentavelmente também em universidades norte-americanas. Sim, e eu quero voltar a falar até sobre isso com o Luca Bassani, né, que está conosco e que entende muito dessa situação. Aliás, Luca, esse ataque acontece às vésperas das eleições legislativas na Alemanha. E eu quero entender de que maneira que esse cenário está sendo preparado, não só em relação a esse desafio, mas também à mudança da política americana com o retorno de Donald Trump, que tem feito as autoridades europeias ficarem de cabelo em pé. Pois é, Evandro, as eleições legislativas do próximo domingo, elas também tendem a mostrar que essa onda conservadora dos Estados Unidos chegou ao continente europeu. Na verdade, nunca deixou o continente europeu, mas agora, se olharmos as pesquisas hoje que saíram pouco antes do pleito, o atual chanceler Olaf Scholz, ele pontua muito mal. O partido dele, que da última vez pôde encabeçar uma coalizão governista com mais de 25%, pontua lá de forma tímida entre 14% e 16%, enquanto os conservadores da União, né, os partidos de centro-direita, serão, segundo as pesquisas, os grandes vitoriosos com mais de 30%, 32%, podendo nomear o chanceler. Tudo indica que será Friedrich Merz. O que chama a atenção é que a segunda força política agora é a AfD, a Alternativa para a Alemanha, um partido muito conservador, chamado de ultranacionalista ou de extrema-direita por alguns veículos aqui na Alemanha, que tem pautas bastante claras contra a imigração, um apreço maior pelas relações com a Rússia, ou seja, se coloca contra a OTAN, se coloca contra a União Europeia e também contra um apoio irrestrito à Ucrânia, tal qual nós temos observado até agora. Então, mediante esses dados, os alemães seguem para as urnas com uma situação econômica difícil, uma recessão técnica com crescimento aí por volta de 0,5% apenas previsto para esse ano de 2025. Muitos atentados acontecendo também aqui nas cidades alemãs, aqui em Munique, em Berlim, em Aschaffenburg, entre tantas outras, que despertam um sentimento de grande preocupação com a segurança pública por questões relacionadas à imigração, a pessoas que pediram asilo político que não deveriam estar aqui, mas ficaram por conta de falhas do sistema, e também toda a problemática da política externa com as relações cambaleantes transatlânticas entre os Estados Unidos e a União Europeia. Tudo indica, como eu falei, que o próximo governo será de direita, provavelmente Friedrich Merz será o próximo chefe de governo da Alemanha, mas nós continuaremos aqui, inclusive domingo, com uma cobertura especial comigo diretamente aqui da Alemanha e logo em seguida a análise dos resultados já nas primeiras horas da tarde aí no Brasil. Luca Bassani, que fala com a gente direto da Alemanha, mora lá em Munique, né, Luca? Mora em Munique, mas percorre o mundo inteiro. Luca Bassani, vocês sabem, é um cara bastante viajado e ele sempre compartilha isso nas redes sociais. Não é mesmo, Luca?
Moro aqui há 10 anos, esse ano, 2025, 10 anos em Munique, uma linda cidade, e a Alemanha é um país muito importante do aspecto econômico, o Alan Gani sempre fala disso, mas que tem sofrido muito com as questões de desindustrialização, a competitividade com a China, principalmente nos carros elétricos, e as políticas ambientais muitas vezes acabam atrapalhando, segundo a visão de muitos, o crescimento alemão, que sempre foi baseado na indústria automobilística, né, com os carros a combustão, que agora correm risco de desaparecer, pelo menos do continente europeu até 2035, algo para a gente analisar na semana que vem no contexto do resultado das eleições, Evandro. Exatamente. O Luca, fala, Gani. Ô, Luca, e a Hofbrauhaus, é isso? Eu falei certo, aquela cervejaria aí em Munique, ela é tão boa assim mesmo? Isso. É uma das mais antigas que temos aqui em Munique. São as 6 irmãs, as 6 que têm as diferentes barraquinhas na Oktoberfest. Inclusive convido aí todo mundo, Piper, no Segré, o Evandro, este ano em setembro, outubro, vem aqui me visitar e passar o Oktoberfest também. Vai ser legal levar você lá tomar uma cerveja bávara. Olha só como a cara do caboclo muda quando ele vai falar sobre cerveja. Desse aqui também. Veja esse sorriso. É lá. Luca, obrigado, viu? Não convida muito não, que a gente aparece aí, meu amigo. Um abraço para você e boa sorte nessa cobertura especial. Luca Bassani sempre muito competente aqui com as informações que traz e com a contextualização. E aí, Fábio Piperno, como é que você avalia esse movimento político mais à direita que acontece agora na Alemanha também? Bom, a tendência é que volte ao poder, retorne ao poder, uma força tradicional, né? A centro-direita alemã foi a corrente política que mais tempo governou o país desde o final da Segunda Guerra Mundial. É bem verdade que em alguns momentos sociais-democratas chegaram ao poder, como ocorre agora com o primeiro-ministro Olaf Scholz, mas foram raros esses momentos. O Willy Brandt nos anos 70, depois Helmut Schmidt mais no final dos anos 80, uns 20 anos atrás Gerhard Schröder e só. Tradicionalmente é centro-direita quem governa a Alemanha. Mas, para mim, o mais importante não é nem isso. É que o grande vencedor, não só no campo de batalha militar, mas nas arenas políticas nos últimos tempos, tem sido um cidadão chamado Vladimir Putin. É ele quem tem conseguido, inclusive, derrubar governos. O fracasso do Partido Social Democrata no governo alemão agora está intimamente relacionado à crise de energia, ao encarecimento da energia após a eclosão da guerra lá na Ucrânia. A energia ficou mais cara. Sim. Vejam, Rússia e Alemanha estavam construindo um novo gasoduto que, enfim, percorreria o Mar Báltico passando por 9 países, tal, o Nord Stream. Isso foi paralisado. Então, acabou o abastecimento do gás russo lá para a Alemanha. Com isso, os preços foram elevados. E o consumidor, obviamente, não quer mais pagar essa conta. Piperno, você tem toda a razão. Inclusive, a Angela Merkel era alguém muito próxima do Putin, que tinha uma facilidade muito grande de negociação com ele. Russo. Inclusive, ela falava russo, né? E era uma das responsáveis por não escalar todo esse conflito também.